Mostramos em primeira mão. Tomou a arma do policial. A família do soldado Tiago Araújo do Nascimento, né? Depois da morte dele, os envolvidos nesse crime foram todos identificados. Só que o autor dos disparos que vitimaram o Tiago Araújo foi morto em confronto com a polícia, né? Ele foi localizado, foi identificado, só que em confronto com a polícia foi alvejado, foi levado ao hospital e veio a óbito em seguida. Eu vou passar aqui a identidade desses suspeitos, né? Desses autores envolvidos nesse crime do Tiago Araújo. Foram presos o Francisco Wesley da Silva, de 22 anos, o Luan da Silva Teobaldo, de 23 anos, esses dois envolvidos por guardarem as armas, tanto a arma do crime quanto a arma do soldado que foi
roubada e um adolescente que estava dentro do ônibus junto com o autor dos disparos, que foi o João Luiz da Silva Oliveira, de 18 anos, esse que veio que entrou em confronto com a polícia e veio a óbito logo em seguida. A gente vai conversar aqui com o Tenente-Coronel Simval Sampaio, que é comandante do CP-Choque. Queria que o senhor falasse primeiro como é que foi toda essa operação. 5 horas depois do crime, do assassinato, essas pessoas foram identificadas e presas, né, Coronel? Equipes do BOP e do BEP se deslocaram até os limites do município de Cascavel e Beberibe, onde passaram a diligenciar. De pronto, equipes da Subagência de Inteligência do Batalhão BEP conseguiu algumas informações de que provavelmente os autores seriam do município de Aracati. Então, também com a ajuda da população, com outras denúncias, porque o fato envolve, realmente é um fato grave, a população realmente se envolve quando há o conhecimento, as equipes se deslocaram a Aracati, onde conseguiram efetivar a prisão de um. Esse primeiro, que era o Wesley, estava com um revólver, que foi o revólver efetivamente usado na prática criminosa no interior do coletivo. Depois desse Wesley preso, e aí identificou-se mais outros autores, e aí partiu-se a prisão do segundo, que já guardava, não havia participado da ação, mas já guardava o armamento do policial militar que havia sido subtraído com violência. Então, depois desses dois presos, partiu-se a uma equipe do BOP, realizou a apreensão de um menor que havia participado efetivamente, havia entrado efetivamente no interior do coletivo. E com esses três inicialmente identificados e presos e apreendidos, passou-se a buscar o quarto homem, que era realmente a pessoa que havia efetuado os disparos contra o policial militar no interior do coletivo. Então, buscou-se num determinado bairro chamado Urbe, ele saiu pulando umas casas e num determinado momento ele entrou numa determinada casa e fez uma pessoa lá, um adolescente, como refém. Esse adolescente conseguiu se desvencilhar dele e aí no confronto com equipes ele resolveu, a exemplo da violência que havia praticado contra o policial militar no interior do coletivo, ele também resolveu praticar da mesma violência contra a equipe da Polícia Militar devidamente identificada, que tentou prendê-lo. Então houve esse confronto inicial, ele foi socorrido até um hospital e veio a óbito em decorrência do confronto. É interessante a gente explicar para o nosso telespectador que esses homens já têm uma ficha criminal, já são conhecidos pela prática de assaltos, pela prática de crimes. Um deles, inclusive, tinha o apelido de Beberibe, por realizar a prática criminosa naquela região, né? Exatamente. Embora residindo em Aracati, ele tinha a alcunha de Beberibe, porque era conhecido por transitar bem no município de Beberibe. As investigações continuam para saber se ainda tem alguém envolvido, né? A princípio, todos os envolvidos foram detidos, mas as investigações continuam, tenente. E aí é interessante a gente falar também da força que o Estado emprega para resolver crimes que envolvem agentes da segurança pública, né? E foi isso falado aqui pelo secretário de Segurança Pública e por todos os presentes na entrevista coletiva, né? Exatamente, porque a violência praticada contra um membro da segurança pública é uma violência contra o Estado, é uma violência contra a ordem. É uma violência contra todo esse arcabouço, inclusive jurídico, que existe, que protege o cidadão, protege a todos. Então, quando se pratica um crime contra uma dessas pessoas que pretende efetivamente proteger o cidadão, aí o Estado empenhou muito esforço, muitas tropas, a fim de que se desse, como foi dado, a resposta necessária. Um morto. Um foi morto.
Atenção, peritos, vocês precisam trazer essa resposta, doa quem doer. Mesmo que queiram calar vocês têm que trazer à tona essas informações. E na manhã de hoje, o corpo do soldado Tiago Araújo, do Nascimento, de 26 anos, foi enterrado meio a homenagens da corporação, em um cemitério aqui da capital. Vamos ver. Tiago ingressou na Polícia Militar no dia 11 de outubro de 2017. Ele era estudante de Direito, fez um curso para um órgão federal e estava aguardando, inclusive, o resultado. Um jovem cheio de sonhos, interrompidos pela violência que tomou conta do nosso estado. Dessa violência que dominou o estado do Ceará inteiro, onde você não pode mais andar de ônibus, onde você não pode mais andar de trem, no metrô, você não pode andar de carro, você não pode sair da sua casa, nem dentro da sua casa você tem mais paz, você tem mais segurança, tranquilidade. Está aí um profissional treinado, preparado, que agora perde a sua vida. E eu não vou me esquecer desta cena, do momento em que a arma dele falha. Nós queremos uma resposta da Secretaria de Segurança Pública.